desceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus.
Tu és digno de todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Nós queremos mais a Ti, Pai. Só Tu és santo, 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 santo. Declare o quanto Ele é santo. Vem, Senhor, vem sobre nós, Pai. Só Tu és santo, só Tu és maravilhoso, poderoso, príncipe da paz, Pai da eternidade, estrela da manhã, o cavaleiro do cavalo branco. Senhor, Tu és santo, Senhor dos senhores, maravilhoso. Tu és santo, Pai. Nós queremos Te entronizar, Te adorar, Pai. Aleluia. Santo, 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 Pai. Santo, Tu és digno. Glórias a Deus, Pai. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. E agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar. Teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder. E amém, amém. Teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Declare o quanto Ele é santo nessa noite. Só Tu és santo, Jesus. Só Tu és maravilhoso. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como declare só a igreja. Só Tu és santo. Declare com toda a sua voz e toda a sua fé. Só Tu és.
como um coral de anjos, declare para o seu Deus: não há outro como, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só Ele é santo, só tu és santo és, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro. Uma coisa eu vou pedir pra ti, Senhor, vem com a tua presença. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo é o teu nome, Pai. Vem com teu clamor, Senhor, vem. Vem com teu amor, Pai. Uma coisa eu vou pedir. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Declare com força. Declare uma coisa. Uma coisa. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma já vou pedir. Deixa eu ficar todos os dias. Nós somos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o teu fogo, Deus. Nós somos seus ministros. Queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos seus ministros. Declare uma coisa. Uma coisa eu vou. Declare, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Deixa eu ficar. Vai declarando, vai. Deixa o Espírito Santo te tocar. Oh! Vai declarando. Deixa eu ficar todos os dias. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar
brado de vitória bem forte para Ele. Ele é santo, Ele é poderoso. Leão da tribo de Judá. Oh, vem, vem, derrama a tua presença, Pai. Aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome, Pai. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Glórias a ti, papai. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Santo, 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 santo. Glórias a Deus. Próprio Deus que vive
tua mão para o céu, declare. Fale, santo és tu, Senhor. Santo és, Senhor. Oh! Tu és santo, santo. Fale isso para Ele. Deus, tu és santo. Tu és santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia! Santo é Senhor, Tu és santo, oh, Tu és santo, Senhor, Tu és santo, excelso, supremo, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tu és santo, salva de palma pro teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um glória aí. Pode sentar, querido. Rafa, o vídeo tá no jeito aí pra mim? Solta ele, por favor. Pode deixar a luz apagada. Leoas, Deus abençoe. Nós temos alguns personagens nessa história, nesse vídeo que eu quero compartilhar. A polícia que está ali, o motoboy que chegou para fazer a entrega do alimento. Nós temos um rapaz que está lavando o carro. E nós temos um pai com uma criança que... Queria que você assistisse esse vídeo que nós vamos passar agora. É um vídeo que tem rodado na internet, talvez você já tenha assistido. Mas é um vídeo muito significativo porque ele atesta o cumprimento da palavra de Deus na vida de um cara. Vai ou não vai? Tá na manivela aí. Nicolas, pega o meu computador aí para mim, por favor. Meu computador aí, por favor. Solta o som, Rafa. Recolhendo alimento no lixo. Leoas, Deus abençoe. Nós temos alguns personagens nessa história, nesse vídeo que eu quero compartilhar. A polícia que está ali, o motoboy que chegou para fazer a entrega do alimento. Nós temos um rapaz que está lavando o carro. E nós temos um pai com uma criança que está recolhendo alimento no lixo. Essa história é extraordinária e vai falar forte ao teu coração. Lá vem o pai com a criança. Eles estão com fome e vão começar a buscar alimento no lixo. E agora vem o motoboy. Saiu para trabalhar, para enfrentar, para matar um leão por dia, na expectativa de vencer, e é parado pela polícia. A polícia começa a pedir a ele a documentação da moto. E tem algum problema ali com a documentação da moto. E ele começa a explicar que ele vai entregar o alimento naquela casa. E o policial está irredutível, não quer saber as explicações dele. Ele está falando com o policial: eu sou trabalhador, vim entregar o alimento. E o policial não quer saber, ele se desespera, porque é a única coisa que ele tem para levar o alimento para casa. E quando ele vai saindo com a moto confiscada, ele toma um banho de água suja. Ele já tinha perdido a moto,
E agora ele toma um banho de água suja. Era para ele ficar muito bravo, muito desesperado. Tá tudo dando errado para um motoboy. Ele fica conversando ali com o cara do carro e disse: deixa pra lá, tudo molhado. Quando ele chega na casa para fazer a entrega, não sei porquê, a mulher rejeita a entrega e diz: olha, eu não vou pagar. Não quero saber, vai embora, não vou pagar. Ele fica desesperado. Perdeu a moto, tomou um banho com água suja e agora ele vai ter que pagar a refeição do próprio bolso. E agora vem o pai da criança, que está com fome, recolhendo comida do lixo. O pai da criança vai lá falar com ele, pedir um pouco de alimento, pedir uma ajuda. Mas ele está muito chateado, o motoboy. Sai daqui, eu não quero saber dos teus problemas, eu não tenho nada a ver com a tua vida, eu não posso te ajudar não. E o pai da criança que está com fome fica ali desesperado. Mas então o motoboy começa a ter uma visão espiritual de tudo aquilo de ruim que está acontecendo. Olha como ele olha para o céu e se ajoelha ali, ele está começando a mudar a percepção dele. E ele vê a situação do pai e a situação da criança. E a atitude espiritual dele começa a mudar tudo, todo o cenário. Então ele pega o alimento que ele vai ter que pagar do próprio bolso e entrega para o pai que está com a criança com fome, buscando comida no lixo. Olha a atitude agora da mulher e do rapaz. A mulher se comoveu com a atitude do motoboy, se constrangeu, voltou e falou com ele: olha, me perdoa, eu vi sua atitude e eu quero dar o dinheiro aqui do alimento, eu vou pagar pelo alimento, você não vai ter que pagar do seu bolso não. O motoboy não está entendendo nada. Os policiais agora estão olhando também, se comovem e dizem: olha, vem cá, a gente vai quebrar o protocolo, vai quebrar a lei, a gente vai devolver a tua moto, e devolvem a moto dele. Veja como a percepção espiritual, a atitude espiritual do motoboy mudou toda a circunstância que ele estava vivendo. O que você tem que aprender é que os teus problemas, as tuas tragédias, o deserto que você passa, pode ser um processo de Deus para abençoar a vida de alguém que está pior do que você. A provação e a dificuldade desse motoboy nesse dia foi o processo de Deus para matar a fome daquele pai e daquela criança. Aprenda a ter uma atitude espiritual e a tirar de tudo ruim que acontece na sua vida coisas boas para ajudar outras pessoas. A tua atitude espiritual vai mudar a circunstância que você está vivendo. Deus te abençoe, Leoa. Aleluia! 2 Coríntios 9, 6. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Cara, eu achei fantástico, porque foi a promessa, a palavra de Deus se cumprindo na vida de alguém. Você tem a oportunidade aí de estar semeando no reino de Deus. Amém? Deus te abençoe. Você está livre para trazer o teu dízimo e a tua oferta, caso haja alegria em teu coração em fazer isso. Você não é obrigado a nada, não seja forçado a nada, muito pelo contrário, você é completamente livre para estar trazendo o teu dízimo, a tua oferta na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, hoje é um dia muito importante. E eu vou trazer uma palavra que ela vai ser o divisor de águas na história da nossa igreja. Eu creio nisso. Não porque eu que estou trazendo, e na verdade não vem nada de mim. É algo que vem de Deus, e vocês vão entender tudo que eu estou falando ao decorrer dessa palavra. Eu preciso do entendimento. Eu preciso que você esteja linkado comigo, conectado 100% comigo. Quem está disposto aí, dá um amém para mim, em nome de Jesus. Feche seus olhos então. Pai amado, o Senhor sabe o tanto que eu dependo do Senhor, o tanto que eu preciso de ser conduzido pelo Senhor.
preciso também, Pai, que o coração dos meus irmãos estejam abertos e receptivos à Tua palavra, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, amém. Abra a tua Bíblia em João capítulo 21, por favor. Enquanto isso, eu quero fazer uma pergunta. Quem ama Deus aí, dá um glória. Muito bem. Agora eu quero que você faça um exercício mental. Eu quero que você imagine Jesus em carne e osso aí na tua frente. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Imagine Jesus em carne e osso aí na tua frente. Talvez você imaginou ele cabeludo, barbudo, não sei como é que é a tua imagem de Jesus, mas imagine ele aí na tua frente. E ele vai fazer a seguinte pergunta para você: você me ama? Tu me amas? É essa pergunta que Jesus está fazendo para você hoje. Olha para mim. Essa pergunta, ela tem um significado muito mais amplo do que a gente imagina. E nós vamos ler esse texto de João capítulo 21, versículo 15. Fala a respeito da história de Pedro e Jesus. João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Até aqui. Quantos já tinham ouvido falar desse texto? Levanta a mão assim, ó. Glória a Deus. Escuta, esse texto é um texto extremamente conhecido, mas a língua portuguesa é muito pobre com relação à língua grega. A língua grega no qual a Bíblia estava escrita tem algumas peculiaridades muito poderosas para esse texto. Para a gente entender em profundidade a respeito de tudo que Jesus estava falando, a respeito desse diálogo com Pedro, nós temos que entender duas coisas. Primeiro, o significado das palavras no grego, e o segundo, o contexto em qual Pedro estava envolvido. Eu quero que vocês tentem lembrar na história que Pedro chegou para Jesus e falou o seguinte, na verdade Jesus falou para Pedro: é necessário que o Filho do Homem morra, porque eu preciso morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Pedro falou assim: Senhor, mesmo que seja necessário que eu morra, eu não permitirei que o Senhor seja morto. Pedro deu uma declaração extremamente ousada para Jesus. Jesus falou assim: todos vão me abandonar. Pedro falou assim: de maneira nenhuma eu te abandonarei. Mesmo que seja necessário que eu morra, eu não vou te abandonar, não vou deixar que eles te peguem. Jesus olhou para Pedro e falou assim: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Ou melhor, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Quantos estão lembrados desse episódio aí? Amém? Estão comigo? Muito bem, o contexto era esse. Pedro negou Jesus as 3 vezes, o galo cantou. E quando o galo cantou, Jesus olhou para Pedro, e a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. Aquele negócio foi uma punhalada no coração de Pedro,
que ele percebeu que ele realmente tinha negado Jesus, aquilo que para ele era algo sacrificial, aquela declaração que ele tinha dado, que ele não negaria Jesus, que ele não abandonaria, ele viu que ele foi falho e ele negou Jesus 3 vezes. Muito bem, primeiro, esse ponto de vista é importante você entender, que eles estavam, depois do Getsêmani, depois de tudo isso que aconteceu, teve esse diálogo com todos os discípulos. Jesus, primeiro ele faz uma pergunta constrangedora, na frente de todos os discípulos, estava lá os 12 discípulos, e Jesus faz uma pergunta: tu me amas mais do que todos eles? Poxa, saia justa, né? Justamente depois desse episódio de Pedro ter negado a Jesus 3 vezes. Agora, um segundo aspecto importantíssimo para a gente entender a profundidade desse diálogo, é você entender o significado das palavras. No grego, existe 3 palavras que para o português significam amor. Uma delas é ágape, a segunda delas é filéu, e a terceira delas é eros. Ágape é o amor sacrificial. O significado de ágape é um amor de entrega, é um amor total, um amor sublime, um amor sacrificial. Amém? Filéu é um amor de irmão, um amor de amigo, é um amor comum. Assim como você ama as pessoas que estão ao teu redor, assim como você ama muitas coisas, esse é o amor filéu, que a gente declara o nosso amor por tudo. Eu amo picanha, gente, amo. Alex, te amo. Cara, ele fez uma picanha hoje que eu comi lá na casa dele, que foi fantástica. Eu amo, é o amor filéu. Quantos estão entendendo? Diga amém. Conecta comigo aí, gente, hein? Ó, a máscara abafa a tua voz, eu preciso, então fala alto que eu preciso de vocês aqui comigo. Terceiro amor é o amor eros, que é o amor, a paixão por uma mulher ou por um homem, pelo sexo oposto. Sexo oposto, é o eros, amém? Muito bem, tem 2 palavrinhas também que são importantes que a gente precisa entender nesse texto. Apacentar, tem 2 palavras gregas que significam apacentar. A primeira delas é bosco, que para o português foi tratado como apacentar. A segunda delas é poimano, que também é traduzida como apacentar. Mas existe uma diferença muito importante entre as duas. Eu falei bosco, né? É bosque. Bosque significa dar-lhes alimento. E o poimene tem um significado muito mais amplo que o bosque, significa fazer pelas ovelhas todas as atribuições de um pastor. Então, é entendido que a língua grega tem algumas peculiaridades maiores do que a língua portuguesa. Eu quero que você entenda esse texto. A primeira pergunta, a pergunta que Jesus fez, ele fez no meio dos discípulos: tu me amas mais do que este? Por que Jesus fez essa pergunta? Qual amor que Jesus, o que estava escrito nesse texto? Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me ágape, ou seja, você me ama com um amor sacrificial, com um amor total, com um amor sublime. Jesus perguntou: Pedro, tu me ágape? Pedro respondeu: cadê? Onde que eu estou? Pedro respondeu: Senhor, eu te filéu, eu te amo, mas eu te amo com amor comum.
Eu te amo como eu amo o meu irmão, como eu amo o meu amigo, como eu amo a picanha. Essa foi a resposta de Pedro. Jesus perguntou: Pedro, você me ágape mais do que todos esses aí? Pedro falou assim: Senhor, eu te filéu. Para nós, a gente lê e passa batido, né? Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Mas você percebe que existe uma profundidade muito maior? Pedro, tu me ágape? Cara, imagina a mente de Pedro. O que ele responderia para Jesus? Porque ele tinha acabado de trair Jesus, ele tinha acabado de negar Jesus. Jesus sabia. Jesus tinha olhado para ele assim que ele tinha negado pela terceira vez. E aí Jesus pergunta: Pedro, você me ama a ponto de dar a sua própria vida por mim? Pedro, tu me ágape? E Pedro fala assim: Senhor, eu te filéu. Pedro não teve a ousadia, não teve a petulância de falar igual ele falou da primeira vez. Ele assumiu uma condição de humildade, ele conheceu a sua fragilidade humana e falou assim: Senhor, eu te filéu. Sim, eu te amo, mas não é com esse amor, não é com amor ágape. Jesus pergunta pela segunda vez: perdão, qual que foi a resposta de Jesus? Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Mesmo Pedro não respondendo a palavra ágape, Pedro respondeu filéu, mas mesmo assim, Jesus falou o seguinte: pastorei as minhas ovelhas. Qual que foi o termo que Jesus usou para falar o pastoreia? Usou a palavra bosque, ou bosque, não sei como é que se pronuncia, que significa dar-lhes alimento, ou seja, alimente as minhas ovelhas. Na segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape, ou seja, você me ama com amor sacrificial, com amor sublime, você me ama incondicionalmente? Pedro respondeu: Senhor, eu te filéu, eu te amo. Jesus fala para ele: Pedro, bosque as minhas ovelhas, dê de alimento para as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me filéu? Na terceira vez, Jesus ele entrou na dimensão de amor de Pedro. Ele não perguntou: Pedro, tu me ágape? Ele perguntou: quer dizer então, Pedro, que tu me filéu? Você me ama apenas com esse amor humano, com esse amor terreno, com esse amor comum? Por isso que a Bíblia fala que Pedro se entristeceu por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Na verdade a palavra era outra. Jesus não usou a palavra ágape na terceira vez, Jesus usou a palavra filéu. Pedro, quer dizer que você me filéu? Você me ama simplesmente como ama um amigo, como ama um irmão? Pedro entristeceu-se, falou assim: Deus, Jesus, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te filéu, que eu te amo. Aí Jesus usa uma palavra para ele e fala o seguinte: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mas aí ele usa a palavra poimene, e essa palavra poimene, ela, do grego, ela significa fazer pelas ovelhas
todas as atribuições de um pastor, que é dar de comer, levar para pastagens, dessedentar, dar água, tirar os carrapichos, curar os ferimentos, proteger das bestas feras, envolve tudo com relação ao pastoreio. Quantos estão entendendo? Digo amém. Muito bem. Dito isso, rapaz, o tempo voa demais. Eu quero trazer para você de novo. Pedro, Fábio, Pacheco, Duílio, Ciclano, Beltrano, Zezinho, Mané, tu me ágape. A pergunta é: tu me ágape. E presta atenção, ele não está perguntando: Pedro, você me honra? Pedro, você acredita em mim? Pedro, você me louva? Pedro, você me teme? Pedro, você me respeita? Não, a pergunta é: Pedro, você me ama? E se a resposta é sim, o que Jesus pede para que Pedro faça quando a resposta é sim? É o seguinte: apacenta as minhas ovelhas, dê de alimento às minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, pastoreie as minhas ovelhas. Jesus não pede o seguinte: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Então é o seguinte, Pedro, eu quero que você ore todos os dias, eu quero que você leia a palavra todos os dias, eu quero que você jejue todos os dias, eu quero que você vá na igreja, eu quero que você faça jejum, oração, que você se santifique. Jesus não falou isso. Isso é extremamente importante. Se você for um cara de oração, se você for um cara de busca, se você realmente ama Jesus, isso tudo está dentro do teu coração, você naturalmente vai fazer isso. Mas presta atenção, querido, a prova de amor para Jesus é: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Presta atenção, as ovelhas são de Pedro? Não, as ovelhas são de Jesus. Foi pago um alto preço por cada vida, um preço de sangue, por cada pessoa, por cada ovelhinha daquela, foi pago um alto preço. Então Jesus fala o seguinte: cara, eu só vou confiar as minhas ovelhas, porque são de Jesus, não são de Pedro. Eu só vou confiar as minhas ovelhas para você se você realmente me amar com amor sacrificial, com amor genuíno, com amor verdadeiro. É isso que eu espero de você. E se você realmente me ama, Pedro, se você realmente me ama, Alex, se você realmente me ama, você vai apacentar, você vai cuidar das minhas ovelhas, porque eu amei elas tanto que eu dei o meu próprio sangue na cruz do Calvário, por cada uma delas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, e Deus tem essa expectativa a nosso respeito. Deus tem essa expectativa de você, querido. Quando Ele olha mãos estendidas, falando: Deus, eu te amo, Pai, Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Deus, eu imagino Jesus olhando nos teus olhos e falando o seguinte: cara, Tu me ágape, você realmente me ama com um amor verdadeiro, genuíno, sacrificial, acima de todas as coisas. Por isso que a Bíblia está escrito que esse é o principal dos mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento,
de todo o teu coração. Esse é o primeiro e o mais importante dos mandamentos, segundo o próprio Jesus. E aí, se você realmente tem esse mandamento dentro de você, se você realmente ágape Deus e Jesus, sabe o que Ele está pedindo para você? Apacenta as minhas ovelhas. E não é simplesmente dar de alimento, é apacentar, é cuidar, é proteger, é arrancar os carrapichos. Se tem 99 aqui no aprisco protegida e uma desgarrou, cara, vamos enfrentar os vendavais, vamos enfrentar as tempestades, vamos buscar aquela uma que está desgarrada, porque quando ela volta para o rebanho, há mais regozijo naquela ovelha que foi trazida de volta, do que das 99 que estão ali protegidas. Esse é o bom pastor. E aí, você ágape a Deus? Apacente, porque Jesus, Ele tem uma expectativa a teu respeito. Cedo de manhã, ao voltar da cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado nada, a não ser folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Está escrito na Bíblia. Você acha que esse versículo aqui está falando de agricultura? Você acha que esse versículo aqui está falando que é para a gente sair daí falando para as árvores, para elas se secarem? Não é. Está falando para cada um de nós. Jesus, Ele tem uma expectativa, Ele vai até você, assim como Ele foi até essa figueira, e Ele vai à procura de frutos. E nós vemos muitas figueiras com folhas saudáveis, bonitas, com todas as condições para frutificar, mas que ainda não tem frutificado. E eu quero ler uma outra parábola. Eu tinha esquecido dessa parábola, gente, eu afirmo para vocês, eu tinha esquecido dessa parábola, e hoje eu li ela e falei assim, nossa, olha como é que encaixa. Lucas 13, 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-me ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha esterco, estrume, e se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Cara, olha que parábola que Jesus contou. Primeiro que era plantada numa vinha. A figueira, ela estava plantada numa vinha, ou seja, não era uma plantação de figueiras, era uma plantação de vinha. E a vinha é onde produz, o suco de uva. A uva. E ali tinha uma figueira ali no meio. E essa figueira não dava fruto. E o dono da vinícola lá, da vinha, falou para o cara: arranca, corta essa figueira, porque já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nela, e ela não dá fruto. Para que ela está ocupando essa terra aqui? Arranca ela, joga fora, não está servindo para nada. Aí o vinicultor falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, dá mais uma chance para a figueira, não corta ela agora não, eu vou escavar em volta dela, eu vou colocar esterco em volta dela, vou adubar ela, para que ela produza, e aí se ela não produzir, aí o ano que vem você corta, beleza? Fechado.
Querido, eu poderia ficar falando a respeito disso, da necessidade de nós frutificarmos para Deus. Eu vou rapidamente falar. Jesus falou o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se esconde a luz embaixo de um alqueire, embaixo da cama. Muito pelo contrário, se coloca no velador para que ilumine toda a casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Se você é luz, o que adianta você ficar embaixo da terra, embaixo da cama? Cadê a tua luz? Jesus falou o seguinte: vós sois o sal da terra. Se o sal não salgar, para que lhe serve, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens? Você é o sal da terra, querido. Se você não está salgando, sabe para que você presta? E é presta mesmo que a Bíblia fala. Você presta para ser jogado fora e ser pisado. Está escrito na Bíblia. Em João 15, versículo 16, fala o seguinte: não foste vós que escolhestes a mim, muito pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. São textos que vocês conhecem. Quantos estão comigo? Digo amém. Então, a Bíblia, ela está repleta de exemplos, de textos, da necessidade de nós frutificarmos para Deus. A parábola dos talentos fala que Deus deu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. O que tinha 1, enterrou. O que tinha 5, produziu mais 5. O que tinha 2, produziu mais 2. Na hora do acerto de contas, o que tinha 5 falou assim: Senhor, eu produzi mais 5, toma aqui teus 10 talentos. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O que tinha recebido 2, falou: ó, você me deu 2, estou aqui 4, ganhei mais 2. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, glória a Deus, vem para dentro. O que recebeu 1 falou assim: estava receoso, o Senhor é um homem severo, que ceifas onde não semeastes, então eu com medo eu escondi, deixei enterradinho, não fiz nada com o talento que você me deu. Servo mau e negligente. Se você sabe que eu sou um Senhor severo, que eu ceifo onde eu não semeei, você tinha que ter dado aos banqueiros para que eu recebesse com juros aquilo que eu te dei. Tirai, pois, olha o que o Senhor fala: tirai, pois, e dai ao que tem 10, porque todo o que tem terá com abundância, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, olha que palavra pesada, e o servo inútil, lançai-o fora, ali haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia é séria, queridos, a palavra de Deus é séria. O que está em jogo, tem muita coisa em jogo, a nossa salvação está em jogo. Sabe por quê? Porque Deus não é menino, Deus não é inocente, Ele não vai acreditar em 2 mãos erguidas, e você falando assim: Senhor, eu te amo. Deus conhece teu coração. Se você realmente ama a Deus, com todas as tuas forças, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, se você realmente tem o ágape de Deus aí dentro de você, querido, você precisa apacentar as ovelhas dele, você precisa cuidar das ovelhas dele, porque essa é a prova de amor que ele te pede. Quantos estão entendendo? Digo amém. Ele não pede assim: me adore todos os dias, mesmo que adorá-lo todos os dias seja algo incrível. Ele não pede para que você jejue todos os dias, mesmo que jejuar todos os dias seja algo incrível. Ele não pede para você ler a Bíblia todos os dias. A coisa que Deus mais deseja, o que é mais importante para Deus, caso você o ame verdadeiramente: apacente
as minhas ovelhas, cuide delas, dê de alimento a elas, traga para mais perto de mim, tire os seus carrapichos, cuide das suas feridas, proteja as minhas ovelhas, porque por elas eu me entreguei na cruz do Calvário, foi por elas, então cuide delas. Ele está contando com você. Quantos estão entendendo? Digo amém. Escute, eu tenho que encerrar. Logo mais tem um pregador fantástico, meu digníssimo pai, que vai pregar no culto das 19h30. Mas escute, minha mãe, há umas 2 semanas atrás, uns 10 dias atrás, acordou 3 horas da manhã e teve um direcionamento de Deus, e ela começou a escrever um projeto, e um projeto lindo, e o nome desse projeto é Tu Me Amas? E Deus começou a falar com ela, ela começou a escrever, e veio um direcionamento, 4 horas da manhã, ela contando para o meu pai o projeto, meu pai já apaixonou também, e aquele negócio de madrugada lá, velho não dorme, né? Deus queria falar comigo também, mas eu estava lá. Enfim, um projeto lindo, 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 que envolve a parte de discipulado, que envolve a parte de aconselhamento, de pastoreio, de cuidado, de evangelismo, e você vai fazer parte disso. Você vai fazer parte disso. Se você realmente ágape a Deus. Amém? Eu vou explicar com muito mais tempo. Nós vamos começar esse projeto a partir da 1ª semana de maio, então vai ser depois do final de semana que vem. É simples, é gostoso, é dinâmico, e vai ser um divisor de águas na história da nossa igreja. Posso ouvir um amém? Não, dá um amém aí, querido. Vai ser um divisor de águas. Mas eu precisava trazer essa palavra para o teu coração. Você precisa entender o que é a profundidade do Tu Me Amas. A profundidade do Tu Me Amas. E é isso que Jesus espera de nós: apacentar e pastorear ovelhas. Amém? Pastora Josi, corre aqui em nome de Jesus. Queridos, dia 1º de maio, nós vamos ter um café da tarde com as mulheres. A pastora Josi tem 30 segundos para falar para vocês. Chá de milagres, começando o milagre hoje, que eu tenho que falar em 15 segundos. Mulher, falar em 15 segundos. Sábado, próximo sábado, às 15h30, nós estamos então aqui fazendo um chá de milagres. Teremos 3 testemunhos importantíssimos, 3 testemunhos, e falando sobre isso, sobre milagres. Nós temos uma capacidade então, devido à questão do decreto municipal, de 15%, então nós só poderemos acolher 100 pessoas, ou seja, vão ser 40 crentes e 60 não crentes. Amém. Esse é o intuito, porque quando nós ouvimos um testemunho do que Deus faz, do poder de Deus, a nossa fé é ativada, e aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus, querem conhecer a Deus. Então é evangelístico. A ideia brotou no coração da tia Aurê, juntamente com as discípulas dela, e ela passou para mim, porque nós estamos juntas no GPS Débora. Então, passei para o pastor Léo, para os nossos apóstolos, sábado, 15h30, vai ser esse café, esse chá. A imagem, que eu também vou estar veiculando nos grupos da igreja, esse final de semana, ali ó, mais informações, pastora Josi. Necessário vocês passarem para mim, Josi, eu estarei indo e levarei 3 visitas. Vou fazer a lista de presença, tá? Devido à numeração que nós precisamos fazer aqui corretamente. E esses mesmos números nós vamos utilizar, então, para também um sorteio de alguns brindes,
Tá bom? Então, é imprescindível. Josi, eu vou. Estarei levando tantas visitas. E eu vou fazer essa lista. 1 quilo de alimento também para a entrada, para que a gente possa continuar ajudando mais famílias. Amém? Glória a Deus. A Josi é tímida. A nossa prefeita foi convidada e ela vai estar presente também. A delegada também vai estar presente. Então vai ser algo muito importante e muito assim abençoado no dia 1º de maio. Agora é o seguinte, mulher, só para as mulheres, tá? Mulher, se você não for trazer uma visita, não venha não. Venha e traga visita, gente. O intuito é evangelismo, o intuito é você trazer tua vizinha, tua amiga. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Outra coisa, outro recado importantíssimo que eu preciso te dar. No dia 9, próximo domingo, sem ser o próximo outro, né? No dia 9, nós vamos fazer uma carreata da bênção. Presta atenção. Nós já alugamos um trio elétrico, um caminhãozão daqueles de som, e os pastores vão em cima desse caminhão e nós vamos rodar 1h30 pela cidade, orando e abençoando, profetizando a cura, profetizando milagre, profetizando saúde por toda essa cidade. E todos os carros atrás desse caminhão de som, em concordância com a gente, e nós vamos estar orando com toda aquela fileira de carro passeando por toda a cidade, propagando o reino de Deus, a bênção de Deus sobre cada uma casa, sobre cada comércio, sobre cada estabelecimento, em nome de Jesus. Amém? Já deixa reservado então no dia 9, que já é o dia das mães, 3 horas da tarde, no domingo. Domingo, 3 horas da tarde, nós vamos fazer essa carreada, então já deixa reservado aí. Você vai lá, almoça na casa da tua mãe, dá um presente para ela, um beijo e tal. 3 horas da tarde nós vamos fazer essa carreata. Amém? Fique em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda a tua mão assim em posição de receber, que eu quero te abençoar. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse culto, pela tua palavra que é viva, que é rica, Pai. Deus, me perdoe se eu deixei de transmitir da maneira que o Senhor gostaria que eu fizesse. Eu tenho muito temor, Pai, porque é o teu reino que está em jogo. Portanto, Pai, em nome de Jesus, que essa semente que entrou no coração de cada irmão, que possa gerar frutos, que possa ativar a fé, que possa despertar a necessidade de te amar verdadeiramente e de cumprir aquilo que o Senhor deseja que façamos, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, Deus, que haja um despertar na nossa geração, que haja um despertar na nossa igreja, que em nome de Jesus esse tempo de pós-pandemia seja um tempo de milagres, um tempo de colheita, em nome de Jesus um tempo de conquista, de avanço do teu reino sobre a cidade de Barretos, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. A ti toda honra, a ti toda glória, louvor e exaltação hoje para todo sempre. E na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu peço uma bênção para cada mão que está estendida, Deus. Em nome de Jesus, Pai, essas pessoas estão aqui, elas creem que o Senhor pode transformar a vida delas. Eles creem, eles acreditam que o Senhor é o Deus, o Jeová Jirê, o Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que provê. Por isso, em nome de Jesus, Deus, abra as janelas dos céus, que a tua bênção possa vir sobre os celeiros, sobre as despensas, sobre a casa, sobre a saúde de cada pessoa que está com a mão estendida, em nome de Jesus. Abençoa os nossos familiares, abençoa os nossos queridos, todos os doentes que estão lá na Santa Casa, que estão no Nossa Senhora, no São Jorge, em nome de Jesus, Pai. Cuida de cada um deles para a honra e glória do teu santo nome, para que o teu nome seja exaltado nessa terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que a bênção de Deus Pai, que o amor e a consolação do Deus Espírito, e que a presença constante, que a amizade de Jesus Cristo Filho esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre.
E quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, hoje nós faremos a saída pelo lado esquerdo de vocês, tá? Deus abençoe muito, tenham uma excelente semana. Não abrace ninguém, cumprimenta de longe.